Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta mais uma vez para falar do concurso do analista do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a súmula 342 do TST, que fala de descontos salariais no contra-cheque do empregado. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que você acione o sino de notificações, se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga no Instagram, Gustavo Eugênio Advogado, e CGE Consultoria no YouTube. Peço também que você, se você já gostou desse tema, da súmula 342 do TST, dê um like nesse vídeo, pessoal, que irá ajudar muito o nosso canal. E falando em ajudar o nosso canal, além de nos ajudar, você pode ajudar aquela pessoa que precisa conhecer as súmulas do TST de forma gratuita aqui. Ajuda o seu amigo, compartilha esse conteúdo, faça a sua parte, ajuda ele que ele também vai te ajudar. E vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje falando sobre as súmulas do TST. Pessoal, é básico isso. Toda a prova de TRT, igual a prova de OAB, prova de concurso público que cai, direito do trabalho, processo do trabalho, você tem que conhecer as súmulas do TST e as orientações jurisprudenciais. Não é só conhecer a CLT, não é só conhecer a legislação. Você precisa conhecer as súmulas. E por quê, pessoal? Essas súmulas, elas são muito utilizadas na Justiça do Trabalho. E olha só, conhecer jurisprudência já não é nenhuma novidade. O advogado, a advogada que atua na sua área, ele precisa conhecer a jurisprudência, os entendimentos dos tribunais, seja nos acórdãos separados, nas decisões dos tribunais e principalmente, pessoal, é isso que eles falam quando ele manda você estudar jurisprudência. Ele está querendo saber se você conhece as súmulas dos tribunais superiores. Se você conhece súmula do STJ, se você conhece súmula do STF. No nosso caso aqui, no nosso estudo de direito do trabalho e também processo do trabalho, ele quer saber se você conhece as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e as orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. Quando eu terminar de falar algumas súmulas aqui, vou tecer comentários também de algumas OJs muito importantes que você precisa conhecer antes de você chegar na data da prova do TRT. E hoje eu vou continuar aqui com a súmula 342. A súmula 342 do TST, pessoal, ela fala de descontos salariais na remuneração do empregado. Pode parecer algo óbvio, mas nem tudo que parece óbvio na prática é. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu, trabalhando para a empresa, eu tive que defender a empresa usando a súmula 342. E por outro lado, em outros momentos, eu trabalhando e advogando para reclamante ou para o reclamante, eu tive que usar e conhecer a súmula 342, nem que seja para afastar a incidência dessa súmula, ou então para nortear ela, demonstrando ao juiz
que havia um vício de vontade, um vício de consentimento, segundo o qual, naquele caso, não deveria ser utilizada a súmula 342 do Tribunal Superior do Trabalho. Então perceba que quando a advogada ou advogado conhece essa súmula, ele sabe quando utilizá-la ou não. E, logicamente, o analista, o técnico judiciário que estará ali dando assistência ao magistrado, seja ele juiz de primeira instância ou do segundo grau, os desembargadores, muitas vezes ele auxilia esse magistrado nas pesquisas de jurisprudência, na elaboração de sentenças e acórdãos, na elaboração de despachos. Ele é o analista, ele é a assessoria que a magistratura tem para realizar o seu trabalho da melhor forma, com excelência e de forma mais célere. Então, se você, candidato, está fazendo a prova para analista, você precisa conhecer essas súmulas. E essa súmula é uma das mais conhecidas do TST. Olha o que ela fala: descontos salariais. Ele está, primeiro, nos remetendo à origem. Toda vez que você for estudar uma súmula do TST, ou de qualquer tribunal superior, ou de qualquer tribunal, porque os tribunais regionais, falando de TRT, e tribunais estaduais da Justiça Comum Estadual, também editam suas próprias súmulas, tá? Tribunal de Justiça tem súmula? Tem. Tribunal Regional do Trabalho aqui da primeira região tem súmula? Também tem, claro que tem. Então, é lógico que nós aqui estamos estudando as súmulas dos tribunais superiores. Mas quem me garante que numa prova do TRT não vai cair uma súmula do TRT? Outro dia, eu mesmo, quando eu vou executar segundo o reclamado, quando eu vou executar na questão da responsabilidade subsidiária, eu uso uma súmula do TRT aqui do Rio de Janeiro. Então você precisa, ele fala ali jurisprudência. Pode ser do TRT, pode ser do TST, pode ser do STF e por aí vai. Então fica a dica aí também para você dar uma estudada. Além disso, pessoal, quando você vai estudar uma súmula, a súmula ela não surge do nada. A súmula é um entendimento de decisões reiteradas daquele tribunal, que de tanto ele se manifestar sobre aquele assunto, ele decidiu sumular para tentar pacificar aquilo ali e já ter uma decisão definitiva de todas as turmas do TST, em se tratando de TST. Aí, pessoal, geralmente essas súmulas, elas são baseadas em entendimentos que a magistratura de primeira ou segunda instância está ali interpretando um dispositivo de lei. Geralmente a súmula está interpretando a lei. Então, quando você vai conhecer a súmula 342, você tem que se perguntar sobre qual assunto ou qual parte da lei essa súmula está falando. E isso é para a interpretação de todas as súmulas. Então, antes de você ler a súmula, você tem que entender a origem da onde está tendo essa controvérsia, ou melhor, como eu disse, o TST está tirando essa controvérsia, ele está tentando dirimir a controvérsia. Mas antes teve alguma discussão e alguma controvérsia. E logo no início da súmula 342, ele já coloca ali, deixando claro que essa súmula tem a ver com o artigo 462 da CLT, que fala da possibilidade de desconto. Então, pessoal,
Antes de você estudar a súmula, vai lá na CLT e estuda o artigo 462. Logicamente, 462 é o seguinte, mas se te faltar tempo, que você pelo menos estude o artigo 462 e os seus parágrafos. Ler uma vez é suficiente? Acho que não. E com certeza não. 3, 4, 5, 10, estudo algumas vezes hoje, daqui a um mês e meio, 2, estuda mais um pouco, porque você tem que relembrar, para ativar a sua memória temporária ali. Então, pessoal, você vai lá no artigo 462 e o artigo 462, o que ele está falando ali? Ele está nos dando a possibilidade de existência de descontos na remuneração do empregado. Então, a primeira informação é o que? É vedado descontar a remuneração do empregado, a não ser que tenha ocorrido algum dano ao empregador. Porque muitas vezes o empregado, ele pode gerar um dano ao empregador. Só que o próprio artigo 462, ele fala, poderá ser descontado, desde que, primeiro, tenha dano ao empregado. Tem uma mensagem implícita ali. Se não teve dano, não tem que haver desconto. Ou seja, não pode descontar por qualquer motivo. Ponto 1, né? Já está implícito. Ponto 2, ainda existindo o dano ou o erro, tem que ter causado dano. Às vezes o funcionário ele erra, mas não gera dano ao empregado, ao empregador, melhor dizendo. Às vezes tem um equívoco, um erro que não gera prejuízo ao empregador, então também não pode descontar. Só que aí, além da ocorrência desse dano, além da ocorrência desse prejuízo à empresa, ou prejuízo ao empregador, o empregador ele só poderá descontar na remuneração do salário do empregado, primeiro, se tiver isto previsto no contrato de trabalho, tem que estar previsto por escrito no contrato de trabalho, ou se for detectada e comprovada a ocorrência de dolo, ou seja, a ocorrência de intenção, a vontade de prejudicar a empresa, a vontade de prejudicar o empregador. Se aqui o artigo 462 está falando que só pode ter desconto se teve dano, e se esse dano, e se essa possibilidade de desconto tem previsão contratual, ou se tem previsão em virtude de dolo, ele está aqui sendo taxativo. Se teve um prejuízo causado ao empregado por culpa, por um ato culposo, ou seja, negligência, imperícia ou imprudência, não está prevista aqui, porque a lei é clara, ela só mencionou dolo, ela não falou culpa, é taxativo. E com base na previsão contratual, tem que estar previsto por escrito. Se o empregado causou um prejuízo, mas não tem previsão contratual, ou não tem a dolo comprovado, dificilmente o juiz irá autorizar esse desconto no salário, na remuneração do empregado. E outra coisa, descontos no empregado, na remuneração do empregado são proibidas, mas tem as suas exceções, como nos casos dos adiantamentos, nos casos também ali de dispositivo de lei,
ou contrato coletivo. Mas como assim, Gustavo? Tem possibilidade de descontar em caso de adiantamento, dispositivo de lei? Tem. Por exemplo, quem trabalha em empresa, geralmente, não são todas as empresas, mas tem empresa que paga o funcionário parte do seu salário na quinzena. Lá pelo dia 15 e lá pelo dia 30 paga a segunda parte do salário. Isso é um adiantamento. Concordo? Você que trabalha numa empresa e acontece isso, nem todas as empresas trabalham dessa forma, mas tem muitas empresas que trabalham desse jeito. E não são poucas, não. Inclusive, as grandes empresas trabalham muito, fazem a remuneração do salário dessa forma. Paga o salário do reclamante, ou melhor, do funcionário, em 2 vezes. Essa primeira é um adiantamento. Nas empresas pequenas que não tem essa prática, pode ocorrer o adiantamento. É muito comum, tá, pessoal? É muito comum o empregado ou empregada, às vezes, diante de uma dificuldade financeira, pedir algum adiantamento. Lembrando o seguinte, o empregador e a empresa não é obrigado a adiantar salário para ninguém, tá? Que isso fique claro. Mas se o empregador quiser, ele pode adiantar parte do salário. E, logicamente, será descontado lá na frente. Mas por que eu estou falando isso? Porque não se surpreenda se você for uma jovem advogada ou um jovem advogado, ter esse adiantamento e depois que a pessoa é demitida, ela entra com a ação e reclama desse desconto salarial. Não concorda. Por N justificativos. Mas sabe que existe possibilidade do adiantamento. Possibilidade de desconto salarial também no dispositivo de lei, disposição de lei, previstos em lei. Imposto de renda, INSS. Não tem que recolher INSS? Parte do seu salário vai lá. Às vezes, imposto de renda é retido na fonte. A fonte é a empresa. O fisco, ele já tira a parte dele, não é nem você que vai pagar, é a empresa que retira parte dos seus benefícios e joga lá e manda para o INSS, porque essa empresa, ela é obrigada. A lei obriga a empresa a retirar parte da sua remuneração para mandar para ela. E tem gente que entra com ação, tá? Reclamando que teve desconto. Além disso, além desses dois, contrato coletivo. Poderá muito bem ter essa previsão na convenção coletiva de trabalho. Às vezes, desconta-se uma diferença ou um valor do plano de saúde conforme previsto na convenção coletiva de trabalho. É a terceira possibilidade que o artigo 462 está nos dando aqui. E falando nisso, é bom nós até partirmos para essa parte que fala a súmula 342. Como se não fosse suficiente a lei dar essa possibilidade de descontos, por exemplo, numa convenção coletiva de trabalho, aqui ela não foi muito clara realmente. O artigo não foi muito claro. Então, por isso, o Tribunal Superior do Trabalho teve que se manifestar, principalmente no que tange essa parte aqui, contrato coletivo. Por exemplo, pode haver desconto na remuneração da empregada ou do empregado quando ele autoriza o desconto para que ele mesmo receba, seja beneficiado do plano de saúde, plano odontológico, seguro, previdência privada. Mas para isso acontecer, a empresa tem que entregar o documento e ele assinar
autorizando esse desconto. E não se surpreenda, também tem isso na Justiça do Trabalho, questionando. E se quem está certo, reclamante ou reclamado, quando nós chegamos numa ação trabalhista, só lá na frente que nós vamos descobrir. Porque tem empresa que desconta sem informar o empregado, se ele quer aquele plano de saúde mesmo, porque às vezes o funcionário pode ter um plano de saúde melhor e não quer aquele plano de saúde oferecido pela empresa. Eu já passei por isso. Eu já trabalhei em empresa que eu recusei plano de saúde porque o meu plano de saúde era melhor. Em outro momento, eu recusei plano de... decidi usar o plano de saúde para um filho, por exemplo, e o outro usava o outro. Ou usar os dois. Contanto que a empresa dê a possibilidade, a opção do funcionário aceitar ou não, e se ele aceitar, essa autorização deverá ser por escrito. Lembrando que nesta autorização não poderá ocorrer qualquer espécie de coação, de imposição que vicie o consentimento, o vício. Não pode ocorrer ali o vício no consentimento, no ato jurídico. Se aquela pessoa assina e autoriza, porque alguém chegou e falou, não, você não tem opção, isso é vício de consentimento do ato jurídico. Isso o próprio TST já está invalidando. Tem que ter a autorização de forma consciente e de plena vontade do empregado ou da empregada. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse tema da súmula 342. Isso cai muito em prova de TRT, então dê uma estudada nessa parte. Nós nos encontramos na próxima aula e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.